Olá pessoal, boa noite a todos, sou o Diógenes. Esse é o nosso vídeo análise para a semana de 1 a 5 de dezembro de 2014. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise dos 27 principais pares, assim como do ouro e da prata, para que possa servir aí como base, para que você possa ter um parâmetro para se orientar com relação às suas operações. Ok? O objetivo principal desse vídeo é mostrar de uma forma clara, direta e objetiva o que eu chamo de mapeamento, que é basicamente traçar níveis de suporte e resistência, fazer uma interpretação de qual a direção principal ou qual a direção mais provável do preço no longo prazo, olhando principalmente aí o gráfico diário, mas também o gráfico semanal, às vezes até H4. De qualquer forma, o período principal dessa forma de análise, ou dessa abordagem, é o gráfico diário, ok? Então eu vou fazer aqui, começando pelo dólar canadense, e procurar mostrar um panorama geral aí do que está acontecendo no mercado, o que nós podemos esperar para essa semana que está para começar aí de 1 a 5 de dezembro. Bom, primeiramente nós temos aqui todos os pares com o dólar canadense. O fato dos pares estarem juntos aqui dá para a gente ver uma certa correlação entre os pares e ter uma ideia de o que está acontecendo, qual que é o provável movimento para a semana para o dólar e assim todos os outros pares também, mas não somente o par, e sim olhando um pouco a moeda em si, certo? Olhando aqui para o AUD/CAD, é o nosso primeiro par da nossa lista, a gente pode ver no gráfico semanal como nós tivemos aqui um topo duplo. Deixa eu pegar outra ferramenta que vai ficar melhor. Tivemos aqui um topo duplo, ok? Ele veio rompendo níveis. Esse nível que anteriormente foi suporte se transformou em resistência, que vai dar para ver melhor no gráfico diário. Aqui dá para a gente ver claramente. Esse nível aqui atrás foi suporte, depois se transformou em resistência, deu um falso rompimento aí para cima, certo? A tendência é de queda no gráfico diário. A gente pode ver como temos esse topo que foi mais baixo do que esse topo que foi mais baixo do que esse, e fundos também consecutivos mais baixos. Lembrando que uma definição básica de tendência é topos e fundos cada vez mais baixos ou mais altos, dependendo se for de alta ou de queda. Então, uma tendência de queda, topos e fundos cada vez mais altos. Ok? Existem muitas formas de nós identificarmos uma tendência. Uma delas é através de médias móveis, e eu falo bastante a respeito disso no curso de Forex Diário FX Online, mas essa é uma das formas de identificarmos tendência, certo? Aqui eu não vou colocar as médias, apesar de que nós temos tendência acontecendo em todos os períodos, mas aqui eu quero mostrar apenas os pontos principais de interesse, os pontos onde pode acontecer as principais oportunidades ao longo dessa semana. A gente pode ver claramente como o preço tem feito aqui topos de fundo cada vez mais baixos, ok? E nesse exato momento o preço está em uma zona de interesse muito importante. Esse nível aqui atrás foi temporariamente uma zona de suporte, aqui foi resistência, aqui foi suporte, ok? Aqui foi o mês de outubro e o mês de setembro, e esse mesmo nível pode vir a funcionar como resistência. Deixa eu aumentar um pouco mais. Aqui foi suporte e o preço retraiu, tocou nessa zona que anteriormente foi suporte, e esse nível pode funcionar como resistência. Exatamente nesse nível nós temos o 0.9700, que é o número redondo. Nós sabemos que números redondos tendem a funcionar como suporte ou resistência aí, níveis psicológicos. Ok? Portanto, existe uma confluência de fatores. Confluência de fatores é quando existem vários pontos ou vários fatores, por se dizer, no mesmo lugar, apontando na mesma direção. Nesse caso nós temos suporte, que anteriormente funcionou como suporte e pode vir a funcionar como resistência. Nós temos o número redondo 0.9700, temos uma tendência de queda. Portanto, o que eu espero para essa semana é movimento de queda para o AUD/CAD, ok? Pode ser que ele continue caindo, é basicamente o que eu espero para esse par. Ao DCHF nós temos uma situação mais ou menos parecida. Tínhamos uma tendência de alta, que dá para a gente ver claramente. O preço iniciou a inversão dessa tendência e começou a fazer topos e fundos cada vez mais baixos, certo? Tivemos aqui um topo duplo, tínhamos essa linha de tendência de alta, aconteceu o rompimento,
Nesse exato momento o mercado está encontrando suporte por volta desse nível. Deixa eu aumentar um pouco isso aqui, um pouco mais, ok? Então esse nível aqui atrás foi suporte, aqui foi resistência. Olha que coisa mais linda, aqui foi resistência, aqui foi suporte, aqui foi suporte, e esse nível, portanto, é um nível de extrema importância. O objetivo principal desse vídeo é mostrar para você os pontos de interesse. Pontos de interesse são níveis onde provavelmente, onde existe uma maior probabilidade que o preço inverta naquela direção ou tome alguma decisão baseado nesse nível. Okay? Eu não quero negociar, por exemplo, aqui no meio, entrar comprado ou vendido, né, aqui no meio. Eu quero entrar comprado ou vendido em níveis de interesse, que são esses níveis que a gente pode ver marcado por suporte e resistência. Ao longo dessa semana, o que eu espero então para o AUD-CHF é algo mais ou menos parecido com o que eu falei no AUD-CAD. Se nós tivermos rompimento desse nível, o que ainda não aconteceu, não se concretizou, eu quero entrar vendido. Se o preço começar a retrair, pode dar para a gente a oportunidade de compra. Okay? No AUD-CAD eu tenho uma direção um pouco mais clara, uma vez que o preço já rompeu. Esse aqui foi suporte, aqui atrás foi suporte, portanto esse nível pode funcionar como resistência. No AUD-CHF nós não temos essa clareza, temos apenas a direção que o preço pode retrair, uma vez que ele ainda não rompeu a zona de suporte. De qualquer forma, eu estou esperando que a partir daqui o preço tome uma decisão, e esse ponto de 82,00 é um nível de bastante interesse, uma vez que foi suporte, resistência para trás, e aqui pode também funcionar como um ponto aí de decisão dentro do mercado. AUD-JPY. Bom, todos os pares que tem o Yen, todos eles estão em uma situação bastante parecida. O Yen tem aí, todos os pares têm feito esse movimento de alta, ok? A gente vai ver outros pares aqui também. Euro-JPY, nós temos aqui também GBP-JPY, todos eles uma situação mais ou menos parecida. Portanto, a correlação entre AUD-JPY e os outros pares com o dólar australiano não está muito certo, não está muito firmeza nos últimos dias. Ok? Ponto principal de interesse. Vamos ver aqui no gráfico semanal, nós temos essa zona de resistência. Aqui atrás foi resistência importante, aqui foi resistência, o preço se aproximou e começou a dar uma retração. Isso no gráfico semanal. Se nós olharmos para o gráfico diário, a gente pode ver como o preço fez todo esse movimento. O que eu espero ao longo dessa semana é que ele consiga romper essa zona de suporte de 100,00, que é o número redondo, 100.00, e que talvez nos dê aí, a partir desse nível, alguma oportunidade de venda. Ok? A partir desse nível aqui, lembrando que, deixa eu pegar uma Fibonacci, lembrando que o preço pode continuar subindo, apesar de ter tocado apenas no 23 da Fibonacci, mas ele pode continuar subindo para tocar aqui nessa zona de resistência. Então, repare que no gráfico semanal nós temos uma situação muito interessante. O preço não tocou efetivamente na resistência lá em cima. Okay? Pode ser que ele dê uma retraçãozinha e comece a subir para tocar efetivamente nessa retração, que é o ponto principal de resistência para o gráfico semanal. De qualquer forma, a gente pode ver ao mesmo tempo como o preço, depois de todo esse movimento de alta, que vai ter aqui vários pips, 1.100 pips, a gente pode ver que, como depois de todo esse movimento de alta, ele iniciou uma retração. Isso pode mostrar força por parte dos vendedores e que talvez ele venha buscar essa zona de suporte. Okay? Então, de forma similar, esse ponto de interesse de 100,00 é um articulador, ele pode empurrar o preço para cima ou, acontecendo um movimento, pode vir aqui para baixo buscar essa zona de suporte. Ok? Vamos virar o DNZD. A situação aqui está um pouco mais clara do que nos outros pares, uma vez que o preço claramente rompeu essa zona de suporte, rompeu o suporte, aqui foi suporte também, aqui atrás foi resistência e foi resistência. Devido ao rompimento dessa zona de suporte, o que eu espero para essa semana é que talvez ele retraia para esse nível e a partir daqui ele comece a cair. Lembrando uma coisa, esse vídeo não se trata de forma alguma de sinal ou de qualquer tipo de conselho financeiro. Okay? É apenas para você fazer as suas próprias análises e ter uma base de como você pode negociar e também como um instrumento aí para educacional, certo?
Portanto, esse nível que aqui atrás funcionou como suporte pode vir a funcionar como resistência caso o preço toque e comece a cair lá em 1.0920, mais ou menos. É mais ou menos o que eu espero para essa semana. Ao DUSD, nós também tínhamos uma zona de suporte bastante importante aqui no gráfico semanal e o preço rompeu claramente essa zona de suporte. Ele caiu com bastante força, entrou em um período de lateralidade e agora ele continuou o rompimento. Portanto, o que eu espero para o AUD/USD essa semana, talvez uma retração, mas a direção principal é de queda e pode dar para a gente alguma oportunidade de venda. O ponto principal aqui é o 0.8650, que é esse nível que anteriormente funcionou como suporte. Ok? Direção de queda para o AUD/USD é basicamente o que eu espero, devido ao rompimento dessa zona de suporte aí que está bastante claro no gráfico diário e até no gráfico semanal. CAD CHF. O que nós podemos observar, deixa eu voltar um pouco aqui no semanal, diário vai dar para ver melhor. Nós tivemos todo esse movimento de queda, okay, topos e fundos cada vez mais baixos. Em algum momento, aqui embaixo, o mercado inverteu a direção e começou a subir topos e fundos cada vez mais altos, a gente pode ver claramente isso. E agora, essa última tentativa, o preço não conseguiu ultrapassar essa zona de resistência, deu um falso rompimento e voltou para baixo. Okay? Isso aqui é importantíssimo para você que pretende negociar utilizando Price Action, que é a ação do preço. Isso aqui é importantíssimo. Em uma tendência de alta, imaginamos que nós temos aqui topos e fundos cada vez mais altos, e em um dado momento o preço toca lá e ele retrai. Ele faz um topo ligeiramente ou pouca coisa mais acima. Isso mostra um falso rompimento e fraqueza por parte dos vendedores, dos compradores no caso. Olhando aqui no gráfico diário, a gente pode ver uma outra coisa que muita gente não presta atenção. Esse nível aqui foi resistência bastante importante, ok? O preço subiu, atacou essa resistência e imediatamente depois os vendedores entraram e jogaram o preço com bastante violência para baixo. Isso é bastante característico de pontos de inversão de tendência, ou seja, nós tínhamos toda uma tendência de alta e a partir desse momento aqui já não existe mais uma clareza com relação à tendência de alta, certo? Preste bastante atenção nisso ao longo dessa semana. Olhando para o CAD CHF, nós temos essa linha de tendência de alta, que é esse ponto. Unindo com esse, o preço tocou nesse ponto, portanto, esse ponto aqui é uma zona de decisão. O que eu espero para essa semana é que aconteça o rompimento dessa linha de tendência de alta. Se acontecer o rompimento dessa linha de tendência de alta, eu vou considerar entrar vendido. De outra forma, pode ser que a partir daqui ele suba também. Então, eu gosto muito desse tipo de ponto. Esses são os pontos de interesse. São os pontos onde geralmente acontece uma decisão. Ou o mercado, a partir daqui, ele sobe com bastante certeza, ou ele cai. Okay? Logicamente, isso acontece em todo momento. Ou o mercado sobe ou desce. Mas não se trata, por exemplo, não é essa a situação, nós não temos algo muito sólido se nós estivéssemos falando de um ponto aqui no meio, intermediário. Uma vez que nós estamos longe do suporte, que seria aqui, estamos longe da resistência, que é lá em cima. Ok? Então, pontos de interesse são pontos claros no mercado onde não existe dúvida. A gente sabe que o mercado como um todo está prestando atenção nesse nível. Imaginamos que nós temos dois topos e o preço está aqui, na metade do caminho. Essa metade do caminho é o que eu chamo de terra de ninguém, onde não é dominado nem pelos compradores e nem pelos vendedores. Ok? Onde são os pontos de interesse? Nesse caso, ponto de interesse para uma possível compra próximo à zona de suporte, logicamente. Para uma possível venda próximo à zona de resistência. Então, onde são os pontos de interesse? O ponto de interesse é aqui e ponto de interesse é aqui. O que nós temos aqui no meio? Aqui no meio nós temos o que eu chamo de terra de ninguém, que não é dominado nem pelos compradores nem pelos vendedores. Em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer hora, o mercado tanto pode subir quanto pode descer, com certeza. Mas aqui nós temos, aqui embaixo e aqui em cima, nós temos um parâmetro pelo qual nós podemos nos orientar, seja para compra ou para venda. Okay? Se aqui atrás funcionou como resistência, aqui funcionou como resistência,
Quando o preço tocar lá em cima, existe uma grande probabilidade de que venha a funcionar como resistência novamente e, portanto, jogar o preço para baixo. Eu quero negociar exclusivamente nessas zonas ou nesses pontos de interesse onde uma probabilidade de que algo aconteça é maior do que o outro lado da moeda. Okay? Lembrando que nós sempre pode subir ou descer. De qualquer forma, nessa zona aqui em cima é mais provável, se o preço está tocando aqui, é mais provável que o preço caia do que o preço suba. E é nessa zona que eu quero negociar e é essa zona que eu chamo de zona de interesse. CAD-JPY. Olha que coisa mais linda. Depois de todo esse movimento de alta, ele iniciou uma retração um pouco mais decente. Nós tivemos um princípio de uma possível retração aqui nesse ponto, aqui também, mas aqui a situação já está um pouco diferente. A gente pode ver pela quantidade de candles. Okay? Nós tivemos aqui 2 candles de queda, 3 candles de queda, 1 candle de queda, 2 candles de queda, e aqui nós já temos 6 candles de queda. Isso já mostra uma possível inversão de tendência para o CAD-JPY. Vamos ver o que mais que nós temos. Nós temos um nível de resistência aqui no gráfico mensal, que está meio longe ainda. Enfim, não temos nada. Essa aqui é uma situação que eu chamo de terra de ninguém. Nós temos uma resistência que está mais para cima e nós temos um suporte que está aqui para baixo. Okay? Se nós olharmos aqui para o gráfico diário, pontos de interesse, ou pontos onde existe uma maior probabilidade que o preço venha inverter, aqui em cima e aqui embaixo. O que nós temos aqui no meio? Não temos nada. Ou seja, historicamente falando de um nível de suporte ou resistência, não temos nada. Okay? Esse nível é um nível fraco, é um nível que eu considero um nível não tão importante. Zonas de interesse ou pontos de interesse é esse nível aqui embaixo, que lá atrás já funcionou como suporte e resistência, e esse nível que lá atrás já funcionou como suporte e resistência. Okay? Baseado nisso, eu particularmente não tenho uma direção muito definida com relação ao CAD-JPY para os períodos mais longos. No gráfico de 1 hora temos uma tendência de queda, que a gente pode ver, já temos até um canalzinho de queda se formando aqui. Certo? E ele pode continuar caindo e etc. Mas aí já seria uma operação de day trade e não uma operação de períodos mais longos, que é o foco desse nosso vídeo. Também temos o CHF-JPY. Deixa eu dar uma olhada aqui se temos algum ponto de interesse. Se eu não me engano, esse gráfico não volta mais. É isso aí. Estamos em uma resistência histórica. Pelo menos essa corretora não me dá mais informações a respeito do que aconteceu para trás do CHF-JPY. Estamos em uma máxima lá em cima. Olhando para o gráfico semanal, a gente pode observar como há 2 semanas atrás, esse candle ele foi o famosíssimo pin bar. Okay? Que é basicamente um candle que ele mostra uma possível inversão de tendência. Depois de todo esse movimento de alta, temos um pin bar no gráfico semanal. Pelo fato de que o preço está em uma resistência histórica, ou que não temos dados que nos mostre algum nível de suporte e resistência nesse nível, aqui nesse preço, isso torna um pouco fraco. De qualquer forma, existe uma probabilidade, devido a todos os outros pares que nós já falamos com o Yen, existe uma probabilidade que ele venha a cair. De qualquer forma, não é esse o foco, especular o que pode acontecer, mas sim mostrar ou marcar em níveis de suporte e resistência que sejam realmente pontos de interesse. Nesse caso, o único ponto que eu tenho aqui bastante claro é esse nível que aqui atrás funcionou como resistência e pode vir a funcionar como suporte caso o preço toque aí. Okay? Não tenho uma direção muito bem definida pelo fato de que nós não temos suporte ou resistência marcada aí nesse preço historicamente. Euro-AUD. Esse nós estamos em uma situação bastante legal. A gente pode ver claramente, tivemos um movimento de queda, o preço começou a dar uma possível retração, mas olhando agora por H4 vai dar para ver perfeitamente, a gente pode ver claramente o conceito de lateralidade. Se você não sabe o que é lateralidade, é quando o mercado não tem uma tendência definida de alta nem de queda,
ou seja, ele fica preso entre dois níveis, o nível de suporte e resistência, batendo lá na resistência e cai, bate no suporte e sobe. É mais ou menos o que nós temos aqui no euro AUD, resistência aqui, resistência, e aqui também pode vir a funcionar como resistência, aqui tudo funciona como suporte aqui embaixo, ok? Para essa semana, ponto de interesse principalmente é esse aqui que eu vou marcar para vocês agora, bem claro. Vou trocar essa cor. Opa, Golf não, né? É Gold. Esse é o ponto principal de interesse, uma vez que nós temos aqui já, funciona como resistência, concretizando um rompimento desse nível pode dar oportunidade de compra, ou uma retração pode dar oportunidade de venda, ok? Se você faz day trade, é bom você ter esses pontos em mente, uma vez que a partir daqui, imaginamos a situação, por exemplo, não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas imaginamos que o preço, a partir daqui, ele comece a cair, no gráfico diário. Você, como day trader, por exemplo, você pode entrar no gráfico de 1 hora, aguardar pelo aparecimento, pela formação de uma tendência de queda, uma vez que se o preço cair, provavelmente ele vai fazer isso, movimento topos e fundos cada vez mais baixos, pegar sua Fibonacci e aproveitar toda essa tendência de queda que vai se formar. Essa simples união de dois períodos é algo extremamente fascinante, é algo muito legal. Você junta, por exemplo, imaginamos isso aqui é o gráfico diário, você junta, o preço tocou lá e começou a cair no gráfico diário, você entra no gráfico de 1 hora e espera que forme-se topos de fundos mais baixos, ok? Ou seja, você vai estar negociando no gráfico de 1 hora com todo o respaldo, com toda a parte técnica do período do gráfico diário, ok? Então você está negociando em H1, sabendo que está negociando a direção principal do gráfico diário. Isso é algo realmente que aumenta muito as nossas probabilidades. Temos EuroCAD, a tendência é de queda. Deixa eu ver aqui no gráfico semanal. A tendência é de queda, está muito bem estabelecida, não temos nenhum ponto aí que seja muito importante. Temos esse cara, esse nível que aqui atrás funcionou como suporte, aqui segurou o preço, jogou o preço para cima, mas ainda assim a tendência está bem estabelecida, uma vez que esse topo, onde o preço está agora, não ultrapassou o topo anterior, que é esse cara, o principal. Aqui a gente pode ver aqui topos de fundos cada vez mais baixos. O padrão do movimento de queda não foi quebrado em nenhum momento, portanto é possível que a tendência de queda permaneça intacta. Se você quiser olhar uns períodos menores, você vai encontrar aqui no gráfico de 4 horas que exatamente onde o preço está sendo negociado agora foi uma resistência anteriormente, portanto a partir daqui o preço pode começar a cair. Não é esse o nosso foco principal, mas sim identificarmos pontos principais de interesse. Vamos pegar aqui uma linha de tendência, a gente pode ver claramente como unindo a linha mais externa, no caso, unindo esse ponto com esse, nós temos que o preço acabou de tocar nessa zona de resistência, a partir daqui ele pode cair, ok? Esses são os meus pontos principais de interesse para a semana de euro, de 1 a 5 de dezembro para o EuroCAD. Euro GBP, a gente pode ver claramente como nós temos aqui lateralidade, uma linha de tendência de alta, aqui dá para marcar até com uma linha de tendência de queda, já que está bastante próximo, o que nos dá um triângulo. Esses são meus pontos principais de interesse para essa semana. Okay? Não tem segredo, não tem nada muito diferente aqui, apenas se o preço tocar aqui e a partir daqui ele começar a cair, pode dar oportunidade de venda, e se ele tocar aqui embaixo, ele pode dar oportunidade de compra. Ou, se acontecer o rompimento dessa resistência, também pode dar oportunidade de compra, sendo que... Bom, o telefone tocou e precisei pausar o vídeo. De qualquer forma, esses aqui são os pontos principais, ok? Aqui resistência, aqui suporte, e aqui também pode vir a funcionar como resistência caso o preço decida chegar lá em cima. Temos Euro JPY, esse aqui é um ponto que anteriormente funcionou como resistência e pode vir a funcionar como suporte. Na verdade, olhando aqui em H4, a gente pode ver claramente como esse nível já funcionou como suporte.
De qualquer forma, o rompimento desse nível para baixo pode sinalizar uma possível inversão de tendência no gráfico de 4 horas, o que pode levar a uma inversão de tendência também no gráfico diário. Gráfico semanal, deixa eu ver aqui. Tá, não temos nenhum ponto importante, temos um pouco mais para cima apenas, que é esse nível que funcionou como suporte anteriormente. Olhando para o gráfico diário, temos a mesma situação que foi falado anteriormente em outro par. Aqui é resistência, aqui é suporte, aqui no meio é terra de ninguém. Ok? Eu particularmente não gosto de negociar em terra de ninguém, eu quero negociar nesses níveis de interesse. Vamos ver o próximo. Euro NZD, temos uma linha de tendência de alta unindo esses dois pontos, o que nos dá esse toque que o preço tocou aqui, a partir daqui começou a subir, certo? Temos também, deixa eu ver aqui, esse nível, a diferença aí é muito grande, não podemos considerar isso aqui um falso rompimento. Temos aí 170 pips mais ou menos. De qualquer forma, esse nível aqui atrás funciona como suporte e funciona como resistência depois. Pontos principais de interesse são esses que está marcado aí, a máxima desse movimento aqui em cima e a linha de tendência de alta. A gente poderia ter uma ideia um pouco mais clara se a gente entrasse aqui, por exemplo, no gráfico de 4 horas. A gente consegue identificar como aqui atrás esse ponto foi resistência e pode vir a funcionar como resistência de novo, mas seria aí fugir um pouco do foco desse vídeo. De qualquer forma, temos uma linha de tendência de queda menos importante, que é essa aqui, certo? Para o Euro NZD, então, os pontos principais de interesse são esses três que estão marcados aí na tela. Euro USD, o major, principal par do Forex, no caso, né? O mais negociado. Temos esse nível de suporte no gráfico semanal. Temos esse nível que funciona como suporte no gráfico semanal também. E agora o preço está entre esses dois níveis. Olhando de uma forma mais direta, nós temos aqui vai ter que entrar em H4, porque senão a gente não vai conseguir ver o que realmente interessa. Esse fundo duplo, aqui atrás funciona como suporte novamente. E temos essa zona de resistência, que a gente pode ver claramente que forma para a gente lateralidade, ok? O que se caracteriza por indecisão, ou seja, o mercado não tem uma direção muito definida. Isso em H4. No gráfico diário podemos ver claramente como a tendência é de queda. Portanto, como a tendência é de queda, eu prefiro dar prioridade para oportunidade de venda. O próximo nível de suporte que a gente pode ver aí é em 1.2048 ou 1.2050, certo? Portanto, ao longo dessa semana, os meus pontos principais de interesse são esses que estão marcados em amarelo e em azul. Caso aconteça o rompimento dessa lateralidade, pode dar para a gente oportunidade de venda. GBP AUD no gráfico diário, topo duplo. Aqui foi resistência, aqui foi resistência também. Esse nível que aqui foi suporte também pode vir a funcionar como suporte quando o preço tocar aqui. Repare que esse mesmo nível aqui atrás funcionou como suporte e aqui também funcionou como suporte. Portanto, para todos os efeitos temos lateralidade, o que está acontecendo recentemente, ok? Resistência, resistência e níveis de suporte. O preço está aí entre esses níveis. De qualquer forma, se a gente não olhar para um período menor, nesse caso, a gente pode perder um pouco o foco e não conseguir ver quais são as oportunidades mais imediatas. Olhando para o gráfico de 4 horas, a gente pode ver como temos aqui uma pequena tendência de alta, certo? Então é muito provável que o preço venha buscar esse nível de 1.8700, que é o número redondo que está mais próximo. Aí, 1.8700, esse sendo o principal nível de interesse. Portanto, os pontos principais de interesse, essa resistência e esse nível de suporte, que são os pontos de tomada de decisão, principalmente para o GBP AUD. Ok? Vamos ver o que mais que nós temos. GBP CAD. Apenas de olhar para o gráfico a gente já consegue identificar tendência de queda.
preço subiu bastante, entrou nessa lateralidade e depois ele rompeu esse nível de suporte, aqui essa linha de tendência de alta, entrou em outra lateralidade. Deixa eu desenhar melhor isso aqui que vai ficar um pouco mais interessante. Tendência de alta, lateralidade que a gente pode ver. Tivemos aqui o rompimento dessa lateralidade, o preço retraiu e entrou em uma outra lateralidade. Dá pra gente ver mais ou menos por aqui. Dá pra gente ver aí. Não, deixa eu trocar isso aqui. Vai ficar um pouco melhor. Ok? E nesse exato momento, onde o preço está tocando é em uma zona que anteriormente funcionou como suporte. Aqui funcionou como suporte, suporte, suporte. Nesse nível, portanto, a partir daqui ele pode vir a funcionar como resistência. Ok? Esse é o ponto principal de interesse, então deixa eu marcar. Vou colocar um pouco mais visível. Esse é o ponto principal de interesse para o GBP CAD. A partir daí ele pode dar oportunidades de venda essa semana. Outro nível importante também é essa mínima, que a gente pode ver como ele formou um fundo duplo. Aqui foi suporte, aqui foi suporte também. Portanto, esses dois são os níveis principais de interesse que pode gerar oportunidade. Aqui pode dar oportunidade de compra ou de venda, e aqui também de compra ou de venda. GBP CHF, a mesma coisa. Dá para a gente ver claramente lateralidade. Aqui está um pouco para a gente desenhar um triângulo que fica um pouco mais preciso. Ok? A gente pode ver esse triângulo aí. Fundo triplo praticamente. Suporte, suporte e suporte. E temos essa linha de tendência de queda unindo esses dois pontos e que pode vir a funcionar como resistência. Temos um outro nível intermediário que fica melhor se a gente observar através de H4. E esse nível também é um nível bastante importante e que pode gerar para a gente oportunidades ao longo dessa semana. Esses são os três níveis principais de interesse. Se o preço tocar aqui e começar a cair, pode dar venda. A partir daqui ele pode dar compra ou venda, ou a partir daqui compra ou venda. Eu não vou comprar caso o preço toque nesse ponto, porque temos pouco espaço até que o preço toque em outra resistência. Portanto, eu prefiro apenas esses três níveis dessa forma que eu acabei de explicar para vocês. GBP JPY. Olha que coisa mais legal. Esse nível aqui atrás funcionou como resistência. Ok? Aqui atrás funcionou como suporte. Portanto, resistência se transformou. Desculpa. É exatamente isso aí. Resistência se transformou em suporte e o preço começou a subir. Deixa eu vir aqui. No gráfico mensal, esse nível havia funcionado como suporte, suporte e funcionou como resistência, e agora o preço rompeu. Não temos mais nenhum nível, temos esse aqui. Deixa eu ver se está muito longe. Exatamente a mesma situação de outros pares que nós já falamos do Ien, em que o preço está na terra de ninguém. Aqui é a terra dos vendedores, ou seja, uma resistência. Aqui é a terra dos compradores, ou seja, um suporte. No meio é terra de nenhum deles. Ok? Portanto, zona de interesse aqui embaixo ou aqui em cima. Olhando para os períodos menores, a gente vai conseguir observar uma coisa bastante legal. Você já deve ter visto, que é essa triangulação no gráfico de uma hora. Ok? Um triângulo muito bem definido, dá para a gente ver claramente. Vou colocar um triângulo de verdade aqui. Dá para a gente ver claramente esse triângulo. O rompimento desse triângulo pode gerar para a gente alguma oportunidade de compra ou de venda. Certo? Vamos ver o próximo. GBP NZD. A gente pode observar como tínhamos aqui um padrão, um pequeno padrão de alta. Impulso, retração, impulso, retração. Um impulso que rompeu todas as resistências e depois ele começou a fazer topos mais baixos. Ok? De qualquer forma,
a visão geral que a gente tem é que esse fundo ele não conseguiu ultrapassar esse fundo. Portanto, tecnicamente, estamos ainda em uma tendência de alta, apesar de ter saído bastante fora do compasso ou do padrão aí, do movimento de alta. Certo? A gente pode observar também que esse nível aqui atrás, aqui funcionou como suporte, aqui funcionou como resistência e agora o preço está sendo negociado acima desse nível. Portanto, existe uma boa probabilidade que o preço comece a subir. Pontos principais de interesse para essa semana é esse cara aqui. Esse nível é o meu nível principal de interesse para essa semana. Olhando para H4 também podemos ver aqui o início de um padrão do movimento de alta. Topos de fundos cada vez mais altos. Se ele romper, pode ser que a tendência se mantenha e o preço continue subindo. Ok? Ponto principal então é essa linha que está marcada em azul e essa outra zona que está marcada em amarelo para o GBP NZD. GBP USD, estamos na famosíssima, que eu já falei algumas vezes nesse vídeo, terra de ninguém. Tínhamos esse nível que anteriormente funcionou como resistência, aqui funcionou como resistência, ok? O preço rompeu. E temos esse outro nível mais para baixo que funcionou como suporte. No meio nós não temos praticamente nada para o GBP USD, certo? Aqui foi resistência, aqui foi suporte, portanto no meio não tem ninguém. Ponto de interesse para o GBP USD essa semana. Bom, eu espero que ele retraia e que esse nível que anteriormente funcionou como suporte, resistência como ponto de interesse, funcione novamente como um ponto de interesse. Se ele retrair, tocar aqui, a partir daqui, lembrando que esse é um ponto de interesse e pode vir a funcionar como suporte ou como resistência, pode gerar oportunidade de compra ou de venda. De qualquer forma, preste atenção no fato de que nós tínhamos uma tendência de alta muito bem estabelecida, essa tendência se rompeu, aconteceu a inversão da tendência e o preço está em queda livre. A tendência é de queda, portanto a prioridade principalmente de quem gosta de seguir tendências, deve ser de queda também, certo? NZD-CAD, temos alguns pontos de interesse. Aqui atrás foi suporte, está bastante longe ainda. Temos uma linha de tendência de alta que vai dar para vir em H4, acho que vai dar para ver melhor. Essa linha unindo esses dois pontos, a gente pode ver claramente linha de tendências, pontos de suporte e resistência funciona de forma fenomenal. Unindo esses dois pontos, quando o preço tocou novamente na linha, a partir daqui ele subiu de forma bastante expressiva, ok? Então esses são os pontos principais. Nós temos também essa linha de tendência de queda, o que dá pra gente um triângulo em H4, que também dá para ver no gráfico diário. Esses são os pontos principais. A partir daqui podemos ter oportunidade de compra ou venda e aqui a mesma coisa. Ok? A direção principal, contando a partir daqui, a gente pode ver como é queda, impulso, retração, impulso, lateralidade. Portanto, eu não ficaria surpreso caso o preço rompa a zona de suporte e continue caindo, uma vez que a tendência é de queda e está muito bem estabelecida no gráfico diário para o NZD-CAD. Temos também o NZD-CHF. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olhando aqui para o gráfico diário, a gente pode ver como a partir desse momento a tendência de queda, impulsos, ok? Movimento de queda. De qualquer forma, para trás o impulso, a tendência era de alta no gráfico diário. Portanto, nós temos uma certa contradição. Aqui nós temos tendência de alta, tendência de queda. Vamos ver o que está acontecendo no gráfico semanal. A gente pode traçar ou definir um canal de alta aqui no gráfico semanal. Ok? Dá para a gente ver perfeitamente o canal de alta. E a gente temos, não existe, né? Nós temos aqui o padrão de alta muito bem estabelecido, topos e fundos cada vez mais altos. Portanto, no gráfico semanal a tendência é de alta. E eu não me espantaria caso a partir desse momento no gráfico diário o preço comece a subir, ok? Ponto principal de interesse, essa máxima aqui que foi a máxima do mês de novembro, certo? Estamos
Estamos um pouco longe ainda, 140, 150 pips. Deixa eu ver aqui no gráfico de 4 horas, o que mais que nós temos. Temos alguns níveis de suporte que devem ser considerados. Acredito que a mínima da semana passada é um excelente nível a se considerar como nível de interesse aí para essa semana. Ok? A partir daqui pode ser que o preço suba ou pode ser que ele rompa. De qualquer forma, ponto de interesse é a máxima da semana passada e a mínima da semana passada, que pode gerar oportunidade de compra ou de venda. Certo? Ok? Bom, vamos ver o próximo par. NZD-JPY. Assim como todos os outros pares que tem o Ien, deu todo esse spike, movimento de alta. Mês de novembro foi praticamente totalmente de alta. Deixa eu dar uma olhada aqui. E aqui ele rompeu essa zona de resistência por volta de 91,28, mais ou menos. E temos um outro nível de resistência em 97,80, mais ou menos. Ok? Estamos no meio de uma zona de suporte e uma zona de resistência. No gráfico diário, esse nível aqui é o meu ponto principal de interesse, uma vez que ele pode vir a funcionar como suporte, uma vez que anteriormente ele já funcionou como um ponto de interesse também para o NZD-JPY. Nos períodos menores, a gente tem movimento de alta, retração, impulso, e aqui já, caso aconteça o rompimento dessa zona de suporte, ou seja, incluindo também isso aqui, é possível que a gente identifique ou possa ver ao longo dessa semana uma inversão de tendência no curto e médio prazo para o NZD-JPY. Certo? NZD-USD. Esse par está uma situação um pouco complicada porque ele está em uma zona de lateralidade muito bem estabelecida e o preço tem se movimentado de uma forma um pouco estranha, na verdade. A gente pode observar, eu particularmente não gosto de situações onde os candles eles têm muitas sombras para cima e para baixo. Okay? Isso mostra um conflito muito grande entre compradores e vendedores e indecisão, principalmente dentro do mercado. É mais ou menos o que tem acontecido aqui, sombras grandes para cima e para baixo, mostrando uma certa indecisão para o NZD-USD. Olhando para o gráfico semanal, a gente pode ver como esse nível funcionou como suporte de forma extremamente clara. E a gente pode ver também como esse outro nível também funcionou como uma zona de suporte e que tem segurado o preço, impedido o preço de continuar caindo. Portanto, nesse exato momento, o mercado está preso entre uma zona de resistência e uma zona de suporte muito bem definida. Aqui foi suporte e agora funcionando como resistência. E aqui foi suporte e está funcionando como suporte novamente. Okay? Devido a isso, e a gente pode ver também em H4 a lateralidade, eu não tenho uma direção muito bem definida para o NZD-USD para essa semana. De qualquer forma, no curto prazo, a gente pode observar como o preço tem formado esse padrão de queda, topos de fundos mais baixos, e é provável que ele continue caindo até buscar essa zona de suporte. Portanto, apesar de não ter uma direção, nós temos sim um ponto de interesse, que é esse cara aqui, por volta de 0,7700, que é o número redondo, e essa zona marcada em amarelo. Essa zona pode dar oportunidade de compra, uma vez que no próprio gráfico semanal é um nível bastante importante de suporte. Ok? Bastante fácil de identificar isso. Também temos o USD CAD, temos um topo duplo, dá para a gente ver claramente aí no gráfico diário. Aqui funcionou como resistência e aqui pode vir a funcionar como resistência. Essa situação, ou esse cenário, onde nós temos um nível extremamente claro, nós temos, por exemplo, um topo e outro topo lá em cima. Okay? O preço está sendo negociado aqui, que é exatamente a situação que a gente pode observar. Essa situação é a situação ideal na qual eu gosto de procurar pelas minhas oportunidades, principalmente nos períodos maiores, devido ao fato de que esse nível está muito bem estabelecido, está estabelecido de uma forma extremamente clara. Não resta dúvida de que esse nível aqui atrás foi resistência, uma vez que ele já empurrou o preço para baixo, formou inclusive uma tendência de queda em períodos menores,
e esse nível pode vir a funcionar como resistência novamente, ok? Não é algo muito parecido com o que a gente viu em outros pares por aí, onde não existia tanta clareza com relação aos níveis. Nós também temos essa linha, temos várias linhas de tendência de alta, mas nós temos essa aqui que a gente pode considerar como sendo aí a mais imediata, ok? Temos aqui também, podemos desenhar um canal de alta, portanto está muito bem definido os parâmetros aí para o SDCAD. Temos resistência, temos o canal de alta, portanto temos uma tendência de alta e o preço está desafiando, está testando novamente essa zona de resistência. Então, ponto de interesse, essa zona de resistência e a linha de tendência de alta são os meus pontos principais para essa semana e que pode gerar oportunidade de compra ou de venda. Também temos o SDCHF, uma situação um pouco parecida. Aqui a coisa já não está tão clara, apesar de que nós temos o topo duplo bem definido, ok? Esse nível que aqui atrás funcionou como resistência, a gente pode ver que formou toda uma zona, o que não nos dá um nível muito exato com relação ao SDCHF. Mas também temos uma linha de tendência de alta, várias linhas na verdade. Essa aqui talvez seja a mais próxima. Do preço, ok? Eu sempre costumo dizer que a linha de tendência de alta mais importante de todas é aquela que é mais óbvia, ok? Se você tiver que ficar procurando muito uma linha de tendência ou uma zona de suporte ou de resistência, esse nível não é tão importante assim. E também nós temos o conceito da linha de tendência de alta ou de queda, no caso a linha de tendência a mais exterior, que essa geralmente é a que demarca o nível que deve ser rompido para que aconteça a inversão da tendência, e também aquela que está mais próxima do preço, que é logicamente o que o preço vai reagir de forma mais rápida à linha que está mais próxima dele, ok? A situação aqui é um pouco parecida com o SDCAD, pelo fato de que temos um topo duplo e temos uma linha de tendência de alta, e esses são os meus pontos principais de interesse para essa semana. Se você tiver interesse em fazer operações mais curtas, considere esses níveis. Imaginamos que o preço sobe e toque aqui nesse ponto, e a partir daqui ele forma uma tendência de queda em M30, ok? Então em M30 pode ser que dê aí várias oportunidades de venda, ou até mesmo outros períodos intraday, a partir dessa zona de resistência no gráfico diário. Temos o SDJPY. Todo esse movimento de alta a gente pode ver claramente várias semanas de alta. Enfim, o movimento de alta vem desde 2012, ok? Praticamente sem uma retração aí importante. No gráfico diário, o preço está negociando na sua máxima da máxima dos últimos 2, 3 anos, sei lá, bastante tempo. Ele só esteve nesse nível de preço em 2007, eu acho. Isso é algo realmente bastante importante, uma vez que a tendência de alta está muito bem estabelecida e ela pode continuar subindo. Os outros pares que a gente viu com relação ao Yen japonês diz respeito a possíveis inversões de tendência e preços que estão na famosíssima terra de ninguém, ok? Entre uma resistência e entre um suporte. Para o Yen nós temos essa zona que foi resistência no gráfico mensal, e temos essa outra zona que foi suporte no gráfico semanal, ok? Esse nível aqui atrás funcionou como resistência, e funcionou como resistência temporariamente. Depois o preço rompeu, está sendo negociado acima 110 pips mais ou menos acima dessa zona de resistência. Portanto, estamos em uma situação mais ou menos parecida também, ok? A gente pode ver como esse mesmo nível que aqui lá atrás foi resistência, também funcionou temporariamente como uma zona de suporte, certo? Portanto, pontos de interesse para o SDJPY, a tendência está muito bem estabelecida, esse nível está muito próximo do preço. Eu particularmente prefiro não negociar o SDJPY, a menos que seja em uma tendência nos períodos menores, alguma oportunidade que se encontre, por exemplo, em M30, H1,
mas no gráfico diário não vejo pontos nos quais eu possa afirmar uma análise aí no mínimo coerente, ok? A gente tem esse nível que aqui atrás foi resistência, mas está muito próximo do preço. Não acredito que seja importante ou seja interessante marcar esse nível, uma vez que o preço não chegou a confirmar ainda o rompimento desse nível, certo? De qualquer forma, se você tiver interesse, a gente pode ver no gráfico de 1 hora como estamos em um topo duplo, mas isso aqui já é para fazer day trade e preste atenção nesse nível de 119.00, ok? Nós temos aqui também o ouro. A gente pode ver, vou entrar aqui no gráfico mensal, dar um panorama legal. Desde 2001 o ouro veio subindo até 2011, deixa eu dar uma olhada aqui com certeza, até 2011, sendo que bateu na máxima histórica lá por volta de 1916. E agora está em 1150, ok? Isso aqui é um representante legal de que muita gente acredita que ouro basta você comprar e, enfim, existe todo um paradigma aí dentro do mercado que basta você comprar e deixar. Com certeza, para quem comprou em 99 ou nessa época aqui, qualquer um desses períodos, com certeza ganhou muito dinheiro e com certeza está rindo à toa, ok? Mas já riu mais. Quem comprou aqui em 2001, por exemplo, em 2011 estava rindo muito mais do que estava rindo, do que estaria ou do que está rindo hoje. De qualquer forma, existe uma mentalidade no mercado como um todo de que o ouro é algo seguro. Com certeza mas o nosso foco aqui não é falar da segurança ou não do ouro. O fato é que o ouro também retrai, a gente pode ver claramente uma retração aqui gigantesca. E algo para quem está comprado no ouro, nós temos esse nível de suporte, que foi um suporte bastante importante no gráfico semanal, e o preço iniciou o rompimento dessa zona de suporte, portanto mostrando possível movimento de queda, ou seja, pode ser que a retração continue, ok? É bastante importante. Nós tínhamos esse mesmo nível no gráfico semanal, também se caracterizava por ser a formação de um triângulo. A gente pode ver claramente o triângulo. Aconteceu o rompimento dessa zona de suporte e é bastante provável que ele continue caindo. No gráfico diário a gente pode ver claramente aqui o padrão do movimento de queda: impulso, retração, impulso, retração, impulso e retração, e a partir daqui ele pode dar mais um impulso, ok? Pontos principais de interesse, isso que eu vou marcar em amarelo, sendo essa zona de resistência e essa zona de suporte aqui embaixo, isso no ouro. E por último nós chegamos na prata. A gente pode ver aqui no gráfico semanal como ele tem seguido mais ou menos uma tendência parecida com a do ouro, a prata, fazendo topos e fundos cada vez mais baixos. Nós tivemos dois períodos praticamente de lateralidade, que eu vou mostrar para vocês agora. Esse nível aqui atrás funcionou como um suporte, ok? Aqui foi suporte, 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 aconteceu o rompimento, ok? Isso aqui também é um triângulo. A gente pode ver claramente como nós tínhamos uma triangulação. Aí, ok? Esse sendo o primeiro nível, essa primeira triangulação aí que foi rompida. E nós tivemos uma outra um pouco menor e mais recente, que é esse nível aqui. Vai dar para você ver perfeitamente também, unindo esses dois pontos, o que nos dá esse triângulo aqui. Ou seja, nós tivemos dois padrões de indecisão e que foram rompidos para baixo. Portanto, a tendência é de queda. Eu particularmente não negocio a prata, mas tecnicamente você pode ter uma ideia do que provavelmente vai acontecer, devido a que nós tivemos o rompimento dessa zona de suporte, e ponto principal de interesse, esse nível, aqui vai ter que entrar em H4, esse nível que aqui atrás funcionou como suporte,
acontecer rompimento, portanto pode vir a funcionar como resistência, e nós temos esse outro nível também aqui que pode vir a funcionar como resistência, que lá atrás funcionou como uma zona de suporte. Ok? Aqui foi suporte e aqui foi resistência. Portanto, aqui foi suporte e aqui também pode vir a funcionar como resistência, seguindo o mesmo padrão anterior. Ok? Bom, pessoal, é basicamente isso para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ficou bastante longo o vídeo, 55 minutos. De qualquer forma, foi falado de 29 pares. Eu procurei falar da forma mais clara e objetiva, mas também, logicamente, sem perder a essência, ou enfim, o objetivo principal do vídeo, que é mostrar para vocês como fazer esse mapeamento. Eu te recomendo que você faça esse mapeamento no sábado, no domingo à noite, na sexta-feira à noite, tanto faz. De qualquer forma, que você faça isso antes do mercado abrir na segunda-feira. Ok? Se você fizer exatamente esses passos e negociar na direção, levando em consideração esses pontos que eu acabei de marcar para vocês, eu tenho certeza que existe uma enorme probabilidade de que os seus resultados como trader dentro do mercado vão melhorar. Esse tipo de abordagem não serve unicamente para o Forex. Ok? Se você negocia ações, opções binárias ou qualquer coisa que você negocie, que você tem análise técnica, isso aqui funciona da mesma forma, uma vez que está tudo baseado nos conceitos universais do mercado e na psicologia por trás do mercado, por que o mercado se movimenta de uma ou determinada forma. Ok? Deixe seu comentário embaixo desse vídeo, se inscreva no canal, tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu estou sempre postando vídeos, não existe uma regularidade hoje. De qualquer forma, eu estou sempre postando vídeos a respeito do mercado, vídeos parecidos com esse, que vai te interessar muito. Certo? Qualquer dúvida, comentário, o meu e-mail também está aí na descrição, o blog, enfim, pode me contatar. Um grande abraço, fique com Deus.